O fato é que nesse ambiente empreendedor, o exemplo conta muito. Né? A gente sabe que é mais ou menos assim, filho de peixinho, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Então, ver na sua família todo mundo empreendendo marcou muito, então, a sua história. E isso é o que a gente mostra aqui no dia a dia, sabe, Joselma? E aí veio a Pardal. Como é que começou a Pardal? A Pardal começou em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, nos anos de 1990. Quando eu casei, o meu marido fabricava pipoca. Olha. Tipo aquela pipoca de isopor, Sim. tipo aguri. Foi naquela época da inflação do Sarney. Opa. Ele tinha um sócio, então ele produzia e o sócio, que era o cunhado dele, administrava. E ele não acompanhou a inflação. Então chegou um dia que ele mandou eu dispensar a moça que me ajudava. E eu fiquei muito perdida. Eu não nasci para os serviços domésticos. Puxa e eu, vida. naqueles obstáculos que estava enfrentando, fiquei pensando o que era que eu ia fazer para eu botar novamente uma moça para me ajudar. Mas na época eu tinha pouco dinheiro e eu tinha uma madrinha na minha cidade que fazia picolé caseiro. E eu tive essa ideia de fazer o picolé porque eu tinha certeza que eu ia começar com capital mínimo. Olha que incrível. Bom, então é assim, você sabendo da dificuldade que o seu esposo estava passando, que poderia gerar o desligamento da funcionária do lar, eu preciso fazer alguma coisa. Isso. E aí surgiu a Pardal. Incrível. Né? Mas Porque Pardal é depois. Eu começou comecei a sua como vida na área de picolé picolés. caseiro, porque eu E aí? fazia na minha casa. Você fazia e quem é que vendia? No início eu coloquei uns meninos para vender, mas eles chegaram com os picolé tudo mole, né? Ali eu percebi que eu não ia conseguir pagar a prestação do meu freezer, que eu comecei num freezer vertical. Tá. E aí eu mesma fui para a rua vender. Graças a Deus, Deus me ajudou muito. E a primeira vez que eu fui para a rua foi um sucesso. Que Encontrei maravilha. muitas mulheres na feira livre me elogiando. E ali foi um impulso para mim. E eu fiquei sendo uma vendedora muito bacana lá na feira de Currais Novos. Olha, pessoal, Rio Grande do vocês... Norte. Ou seja, a necessidade é a mãe de todas as virtudes. Isso. Né? E quando você está envolvido num projeto que começa pequeno, mas todo projeto, ele começa pequeno, mas ele já pode ser visto como algo que pode crescer. Né? A proximidade do empresário, o cuidado do empresário com todas as áreas e o comprometimento é muito importante. E foi isso que você demonstrou. Né? Se eles não estão sabendo fazer, deixa que eu faço. Ou seja, sem frescura, né, José? E eu consegui, né? Consegui pagar a moça, consegui pagar a prestação do freezer e quando me dei conta já estava também mantendo a casa. E o meu esposo, com o que ele recebia, fazia os investimentos, né? Perfeito. Porque eu comprei um freezer, não deu, depois comprei outro, não deu, depois comprei outro, não deu. Aí chegou o momento de partir para máquinas. Então, eu assumi todas as minhas despesas domésticas e o meu marido ficou fazendo o investimento quando ele prestava conta lá com o cunhado dele. Perfeitamente. Ou seja, a Pardal e a Joselma foram ocupando todos os espaços que iam aparecendo. Né? Se você tivesse que nos dizer, Joselma, qual é assim o atributo, né, a característica mais importante que fez a Pardal começar tão pequena, como você está nos revelando, e ser uma empresa hoje tão significativa no mercado aqui no estado do Ceará e fora do Ceará. Qual foi o atributo que você descobriu lá no começo que levou a empresa a todo esse crescimento? Foi a coragem de enfrentar. Perfeito. E também a fé, né? Porque quando eu saí a primeira vez para vender picolé, foi assim assustador, né? Eu nunca tinha vendido picolé. Conte mais né? para nós aí. Então, eu botei 30 picolé numa caixa e fui para a Feira Livre vender. Sim. Então, da minha casa até a Feira Livre, eu andava assim uns 30 minutos a pé. Sim. E eu fui conversando com Deus. Meu Deus, me ajuda. Eu nunca vendi picolé, mas eu preciso e eu vou conseguir. E quando eu cheguei lá na Feira Livre, encontrei muitas mulheres. Elas perguntavam que eu não era de lá, de onde eu era. Eu dizia que era de Picuí.
Aí elas diziam, eu logo vi que uma mulher de Currais Novos não ia vender picolé na rua, mas vender picolé na rua é muito gratificante. E é, Eu acho digno, que é foi trabalho. um dos melhores momentos da minha vida que eu tive foi quando eu vendi picolé, porque lá eu tive o contato direto com o cliente me valorizava, o cliente me elogiava. Então, foi lá também que eu aprendi a dar valor ao meu cliente, porque o cliente é muito importante. Em todas as empresas. É muito importante colocar, gente, olha que exemplo, porque hoje a gente vive num ambiente de muitos negócios muito dinâmicos, muitos projetos, muito planejamento, esse mundo de startups, mas se o empresário não tiver um envolvimento com o negócio, a ponto de dizer o seguinte, olha, seja quais forem os problemas, eu vou resolver. Isso. E eu não vou delegar tudo não. Se alguém não resolver, eu vou lá e vou fazer. E existe muita gente, Joselma, que tem uma certa timidez. Não, eu sou empresário, eu não vou vender. Eu sou empresário, eu não vou operar uma máquina. Mas ao ver aí o seu exemplo, né? Naquele começo lá atrás, não tem problema, eu vou vender picolés e vou fazer acontecer. A Pardal, ela atua num segmento que tem muita concorrência. Sim. Né? Muita concorrência. E a gente sabe que para que um negócio possa funcionar bem, existem algumas características muito importantes. No seu setor, a qualidade é fundamental. Né? Nós, cearenses, temos várias opções. A Pardal ela é uma delas, é a mais relevante de tipo regional, local. Mas o que para você é produzir com qualidade? Quais são os critérios que a Joselma avalia para adotar um novo produto, para adotar um novo tipo de embalagem? Como é que você pensa isso? Hoje eu penso com a minha equipe, mas antes, como eu vivenciava muito com o cliente, então era o cliente que me ajudava. Então, no início eu comecei com 4 sabores. Sim. E o cliente me pedia outros sabores. Então o cliente ajudava? Foi o cliente que me ensinou. Sim. Então, ele dizia, Dona Joselma, faça esse sabor tal. Eu fazia. Quando eu chegava lá, ele dizia, tá muito bom, mas tá faltando isso. Opa. E aí, eu chegava em casa, botava o que ele dizia que estava faltando, e assim eu cheguei a um produto de qualidade, porque o cliente me ensinou bastante. Aí você já falou, por exemplo, né? Quando a Joselma ia lá, produzia, mas não conseguia fazer a venda porque os picolés voltavam moles, ela verticalizou e ela mesma foi vender. Aí na hora de pensar em como crescer e oferecer aquilo que o cliente quer, aí você já praticou a velha pesquisa de mercado, porque você ouviu o cliente, né? E eu mesma estava lá com ele, né? E não precisou gastar R$1 para isso, né? Não. Só tinha que ouvir o cliente, né? E muitas vezes o empresário tem dificuldade, porque acha que só vai ver a crítica, a reclamação. Mas muitas vezes a reclamação também é o caminho da solução. Né? A crítica, você tem que ver ela como construtiva, porque crítica é obstáculo, então você tem que pular esse obstáculo. Hoje tem tanto modismo, Joselma, nos negócios, né? Muito nome bonito para coisas que são o que você está nos explicando. São as coisas simples que funcionam. Eu costumo dizer que existem 3 pilares que levam uma empresa à excelência, né? Ao crescimento e à excelência. E eles são a gestão, que é muito importante, a estratégia e a liderança. Né? O empresário tem que cuidar desses 3 pilares ou entender que são 3 pratinhos que ele tem que estar girando o tempo todo. E a estratégia é uma das mais importantes. Perfeito. Né? Na estratégia, existem 2 elementos que são fundamentais, que é a visão, a capacidade de enxergar várias possibilidades e a capacidade de tomar decisões com qualidade. O que é para você empreender? O que é empreender? É ter muita coragem, muita fé, é ser muito resiliente. Perfeito. Porque assim, você começa a contar, mas não dá tempo você contar os problemas que vai acontecendo no meio do caminho. Tá. Entendeu? Então, ter coragem de levantar cedo e trabalhar. Sim. Tá. Não ter medo do trabalho. Não ter medo. Você falou aí que não dá tempo de falar em problema, pois fale um grande aí.
Um pepino, um grande que você superou e que você disse assim, esse aqui eu olhei. Foi quando eu cheguei aqui em Fortaleza. E aí? Quando os meus vendedores começaram ali pelo centro, e o pessoal achava o picolé estranho, cônico. Eu Sim. quero lá esse picolé estranho. Eles acharam estranho. E aí eu falei para os meus vendedores, faça o seguinte, dê o picolé, que ele vai gostar do sabor e vai se tornar cliente. Degustação. Degustação. Aí eu comecei... Tudo da sua cabeça. Tudo ali. da minha Não cabeça. estão querendo, mas eu confio no o meu produto. obstáculo Pois vai é. aparecendo e vai surgindo as ideias, né? E aí começou e ali no centro foi um sucesso. Tá. Ali no Mas, beco, José, lembra você- do Beco da Poeira? Lembra, mas me diga uma coisa, muito você... picolé no Beco da Poeira. Mas você mandou dar o picolé. Mandei. E aí você confiava no teu vendedor. Confiava no que eu fazia No que também. você fazia. Era um produto porque bom. você queria que ele desse para haver a degustação. Mas você também poderia pensar assim, e se ele vender e disser que deu? Né? Ou seja, você confiava nas pessoas que você trabalhava. Sim. Você conhecia, Você então. tem que pensar positivo. Muito você bom. já está com um problema, ainda vai pensar no negativo? Não, tem que pensar positivo. Oh, isso aí Entendeu? resolveria. Isso resolveria hoje um enigma na cabeça de um empresário, amigo meu aqui que eu acompanho como mentor, tremendamente. Tá com um problema, foque na solução. Não pense no outro não problema. pense no outro problema. Aí, se você ficar pensando em outro problema, aí você não vai, não. Não vai. É. Quando eu conquistei uma clientela aqui em Fortaleza, que eu vi que já dava para enfrentar a parte burocrática, tributária, aí eu abri a empresa. Perfeito. Aí começou. Perfeito. Aí Ou começou seja, primeiro... todos os órgãos me visitar, mas foi bom, Tá. porque eles iam exigindo para eu melhorar, Tá. entendeu? A vigilância sanitária me ajudou bastante, foi me orientando e eu fui embalando o picolé, fui colocando farda nos funcionários, fui contratando profissionais para me ajudar. Então, Perfeito. quando entrou na formalidade, começou o crescimento. Pronto, aí você focou primeiro na estratégia, no produto, como vender, como fazer para esses picolés não voltarem moles, né? Que era o seu indicador. Rapaz, o picolé sai daqui prontinho, bem feito, todo ali, não pode voltar mole, tem que vender, Tem né? que Tem que vender. sair. Tem que vender rápido. Vender rápido. Então, primeiro você pensou na estratégia, no modelo de negócio. Aí depois chegou e disse, agora chegou a hora de pensar na empresa. E Tem gente que tem dificuldade nesse sentido, né? Que fala, poxa, a empresa cresce à base de problemas. O próprio crescimento, ele gera problemas. Isso, por exemplo, quando eu comecei com o picolé cônico, Sim. só era eu aqui. Quando eu Tá. me dei conta, todas as empresas estavam fazendo picolé cônico. Picolé, a Pardal foi imitada aqui em Fortaleza. Foi. Imitada, não é nem modelada, porque aí é imitação mesmo. E todos os tipos de preço. Sim. Eram preços diferentes. E chegou uma hora que eu tinha que reajustar o meu produto. Tá. E eu pensei, e agora, como é que eu reajusto com essa concorrência grande? Aí é aquela história que eu digo que o empreendedor tem que ter ideias. Tem que ter ideias. Porque uma ideia, uma grande ideia faz a empresa crescer. Perfeito. E aí eu tive Muito a bom. ideia de fazer um sorvete. Tá. Então, o que foi que eu fiz? Eu comprei uma máquina artesanal, aí o sorvete caía na máquina e eu enchia os copinhos Sim. com uma colher mesmo. E nessa época os meus filhos já tinham 7 anos, 8 anos, aí carimbava os copinhos manual. Olha, Mas quando eu vi que os carrinhos já vendiam sorvete suficiente para manter minha empresa, eu reajustei o picolé. picolé. Aí qual foi o Tá, resultado? então você primeiro criou um outro produto para dar uma nova renda, aí quando isso aconteceu, aí você disse, ó, vamos aqui, ó, agora eu vou aumentar o meu preço. Quando Mesmo eu com essa aumentei, concorrência. a venda não caiu. Então, eu tive mais uma renda na empresa, que foi muito bom Poxa, o Joelma, crescimento. que legal. Joselma, tudo da sua cabeça, né? Veio Tudo ali, um problema tudo. e eu tenho a ideia. Tudo. Gente, o que eu costumo dizer, e aqui todos os meus clientes aqui, todos os meus parceiros de mentoria, os empresários que eu acompanho, o problema é quando você está resolvendo sempre os mesmos problemas. Aí você está estagnado e vira um inferno. Agora, resolver problemas diferentes é que é bom, porque isso sugere crescimento.
Problemas novos Quando têm a ver tem com um crescimento. problema, você não pode focar no problema, você tem que focar na solução. Na solução. Qual é a solução para eu sair dessa? Por Perfeito. exemplo, eu fui lá para Marechal Deodoro, comprei uma casa, comecei, picolé caseiro. Depois comprei outra casa, porque a empresa foi se organizando, teve que embalar, teve que ter nome, Sim. entendeu? Então, quando estava com 2 anos, era tudo muito rápido na minha vida, era uma rapidez. Eu imagino, com E essa, aí, com essa velocidade. a empresa não tinha produção suficiente, faltava produto, era uma confusão. E aí foi um desafio grande na minha vida. Eu digo, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Ou eu vou, Sim, ou eu fico, ou eu volto. Tá. Então o caminho é seguir. Ok, Eu tenho que pronto. seguir. Aí lá vai eu pro Sebrae de novo, fiz o Empretec. Sebrae, eu também sou empreteco, né? Quem faz empretec, né? Ontem eu estava com a apostila, você acredita? Ontem eu tive várias experiências, inclusive internacionais, Joselma. Mas eu digo para vocês, ó, experiências no Brasil e fora do Brasil. O empretec do Sebrae é diferenciado. Então você teve lá aquela semana Aquela 4 dias, né? de, lá, de indo intenso, pra casa indo só pra 10 casa, horas da noite. exatamente. Então, aí quando eu saí de lá, saí com toda a força. Eu imagino, eu só queria ter feito empretec na sua turma. Porque eu imagino, eu queria e você fazendo parte do meu grupo, né? Pela Pois é. competição que tem lá interna. Investindo em tecnologia. Tecnologia. Em tecnologia. Você já viajou? Já foi para alguma feira? Já. Gosta da ideia de ir para Não, feira? desde do início que eu ia a feiras. Aliás, a pergunta foi até fora de contexto, porque certamente você vai muito para a feira para conhecer tecnologia, né? O empresário tem... Visionário não é você acordar com uma ideia. Visionário é você viajar, você pesquisar, ouvir o cliente e as ideias vão surgindo. Aí a feira internacional, quem foi meu esposo, Sim. que era para ele Na comprar. Itália? Sim, que era Na para Itália, ele né? comprar essa máquina. Tá, Só que ele comprou na República Tcheca. olha só. E graças a Deus deu certo, o produto é um sucesso. Porque você Que tem que estar maravilha. sempre inovando, O tempo todo. o tempo todo O tempo inovando. todo. Né? Então, assim, diferenciação é a forma como a Pardal é guiada. Sim. Né? Nós precisamos estar fazendo algo novo, algo diferente, mas a conta tem que fechar, né? Sim. Né? A Joselma, assim, pelo que você falou, assim, eu repasso o preço. O nome do nosso programa é Lucrativamente, gente. Porque nós temos que ter mentes lucrativas para sermos empresários. Né? Durante toda a minha trajetória empresarial, eu sempre senti muito a dificuldade de você poder falar mais abertamente sobre lucratividade, às vezes com o seu funcionário. Mas não tem coisa mais legítima do que isso. E pelo que eu percebi, você o tempo todo estava ali conectada com os números para saber se a diferenciação estava dando resultado. Eu comprei máquinas, eu investi em estrutura, tudo de primeiro mundo, mas as pessoas lá fora, aqui, eu comecei como picolé caseiro, eles não têm noção, não tinha noção do tamanho da Pardal, da organização, Ok, da imagino. empresa, muito organizada. E você que correndo ela ali pra é. Então crescer. eles não tinham noção. Aí o marketing teve a ideia dessas parcerias. Quando Vamos a lá. gente começou a fazer as parcerias com essas empresas internacionais, aí o pessoal começaram a perceber que a Pardal estava grande. Gente, isso é incrível. Aí, de repente, você está ali na praia, né, o meu filho, ele é Pardal. Então, meu filho passa o picolé, que bom e tal, papai, eu quero Pardal, né? Aí, de repente, você está lá, aí vem o picolé Pardal com o Sonic. Né? Você, caramba, é muito surpreendente, Joselma, eu estou falando como cliente, né? É importante que vocês saibam, eu estou tendo prazer de conhecer a Joelma aqui, nessa edição aqui do nosso Papo de Bastidores. A E gente conhecendo, não se conhecia, né? não se conhecia, ela gentilmente aceitou o nosso convite, né? Então, e eu revelo aqui algumas coisas, porque eu sou empresário, e validar o trabalho de outro empresário é muito legal. Mas eu estou falando como cliente, né? E de repente, tá lá, Pardal agora com a campanha com o Sonic. Caramba, que massa, que legal, né? Surpreendentemente isso. E assim, foi uma ideia muito da minha equipe do marketing. Tá. Através Um dia, de e se a gente- contatos, conhecimentos,
a faculdade que ele fazia, tudo. Então ele conseguiu levar essa ideia para Pardal, que foi um sucesso. Aí assim, e se a gente fizesse uma cooperação com um estúdio de cinema internacional? Aí, para você agora é simples, mas para quem está do outro lado é assim, como é que a Pardal conseguiu isso? Foi através de contatos. Pronto. E graças a Deus, coragem, né? a equipe conseguiu fazer um trabalho muito bom. E aí a gente conquistou o pessoal. Olha, gente, o negócio tem que tracionar, tem que gerar tração. E essa é a hora que o empresário tem que se agarrar com o modelo dele. Quando eu falo a respeito de modelo de negócio, né, de estratégia, eu sempre digo que se o empresário, vou criar aqui um exemplo absurdo, ele vai criar um negócio, ele pode ter a melhor gestão do mundo, mas se a empresa dele for de toalha para enxugar gelo, nada feito, não tem gestão que vai dar conta de um modelo de negócio, de um produto que o cliente não queira. Por outro lado, se ele tem um produto excelente, mas ele não tiver gestão, ele pode ter até resultados, mas vão ser resultados muito abaixo do que poderia, porque a gestão qualifica os resultados. Qualifica. Então, na hora em que você trouxe gestão para o seu negócio, aí a empresa deu novos passos de crescimento, é isso? Né? Com assessorias. Graças a Deus, além da minha garra, eu sou muito abençoada, porque, por exemplo, eu não procurei o banco, foi o banco que me procurou. Foi. Tem até uma história no YouTube, o gerente me Diga aí qual é a história. É uma história que é o gerente da Caixa Econômica. Sim. Ele foi na minha casa me oferecer financiamentos. Que eu fiz o meu primeiro financiamento de freezers. E eu falei para ele, eu nunca fiz um financiamento, sempre trabalhei com recursos próprios até aqui. Como é que eu faço? Ele procura o Sebrae, aí me indicou uma pessoa no Sebrae, olha aí, gente, para Sebrae, fazer o meu que projeto, é patrocinador do entendeu? nosso projeto. Que boa lembrança, né? Então, o Sebrae, um dia a Pardal passou ali pelo Sebrae. Foi o gerente da Caixa, me orientou que eu procurasse. E ela fez o projeto de 50 freezes na época. Eu 50. fiz. E graças a Deus deu certo. O gerente contou minha história. Foi uma história a nível nacional, que fez muito sucesso também. E foi muito bom para a empresa. Perfeito. Então, chegou uma hora que o crédito veio dizer assim, olha, nós estamos aqui para ajudar você a crescer. Mas na hora em que o empresário ele aceita o crédito, ele também está assumindo um tremendo desafio. Porque é o seguinte, meu amigo, recebeu, vai ter que pagar. E o recurso próprio, não. É claro que você tem que valorizar aquilo que é seu, mas uma coisa é uma empresa que começa a alavancar crescimento buscando crédito. E o que é que garante isso? É o empresário, é o conhecimento do seu negócio, é a gestão. Quando o empresário ele passa a levar para o seu negócio aquilo que ele gosta de fazer, essa é a maior e melhor entrega que o empresário pode dar. Gente, empresário tem direito a ter vocação também. Não é só porque é empresário, vou fazer tudo, mas tudo tem que ser feito. Os cuidados com os números têm que existir. E aí você tem o seu filho, como poderia ser um executivo, mas tem alguém cuidando. E assim, e se a gente fizesse uma cooperação com um estúdio de cinema internacional? Aí, para você agora é simples, mas para quem está do outro lado é assim, como é que a Pardal conseguiu isso? Foi através de contatos. Pronto. E graças a Deus, coragem, né? a equipe conseguiu fazer um trabalho muito bom. E aí a gente conquistou o pessoal e o pessoal está sempre dando um trabalho para a gente. Perfeito. Simplesmente porque essas marcas, elas não confiam o nome dos seus personagens, que é o maior patrimônio desses estúdios, a qualquer empresa. Né? Então, para mim, assim como empresário, além de surpreendente, foi assim uma assinatura da competência de como a empresa estava sendo conduzida e com muito profissionalismo. Joselma, o seu produto, ele é muito percebido pela gente como um produto natural. Mas ele né? é natural. E ele é natural. Nos fala a respeito disso. Olha, por exemplo, o coco. Eu trabalho com coco mesmo, descasca, higieniza, passa por todo o processo. Então, eu trabalho com coco, trabalho com a fruta mesmo. Vou pegar no centro de distribuição e faz todo o processo lá na empresa. Então, é realmente o produto todo natural.
Tudo natural. Gente, eu gosto sempre de frisar, né? É muito importante a gente aprender com os exemplos, né? Nos nossos grupos aqui de mentoria, eu dedico um bom tempo a trabalhar os cases, as histórias de sucesso, porque quando a gente se posiciona, começa a assistir, entender os bastidores de como tomar uma decisão de uma Amazon, um Google, um Pão de Açúcar, né? Aquilo ali faz parte também do nosso dia a dia. Existe pequena empresa, média e grande, mas não existe pequeno empresário, meio empresário. O empresário ele tem que ser inteiro, pensando na empresa como um todo, né? Então eu pergunto, Joselma, e referências para você? Você gosta de assistir algum conteúdo de negócios? Você tem algum tipo de leitura que você quer revelar para nós? Ou quem é o empresário ou a empresária? Eu acho que eu estou conversando com a Luísa Trajano, do estado do Ceará, Eu né? me baseio em levar o produto natural para o cliente, Sim. porque eu fui muito criada na natureza. Eu sou filha de agricultor, minha mãe Sim. plantava verdura, o meu pai plantava bastante fruta, legumes. Então, eu tenho uma saúde, graças a Deus, incrível. Maravilha. Então, eu amo fruta, incentivo as pessoas a consumirem frutas. Então, isso que eu gosto em mim, eu gosto de levar para o meu cliente, Tá. porque a gente tem que se colocar no lugar do outro. Sim. Então, o que é bom para mim, eu gosto de levar para o cliente também. Então, a maior referência que eu tenho é a minha infância, como eu fui criada. Tudo isso me deu muita saúde. Tá. Então, eu gosto de colocar uma matéria-prima boa no meu produto, porque eu sei que eu estou levando coisa boa para o meu cliente. Legal. E o meu cliente merece. Merece. Gente, eu perguntei a respeito de referências, de nomes de empresário, e aí a resposta a mim surpreende, mas ela funciona. A Joselma está dizendo, não, eu foco em qualidade mesmo, porque meu foco é atender o meu cliente. E aí eu digo, todos os grandes nomes da área de negócios que a gente cita, que nós estudamos nesse nosso ambiente de mentoria, eles fazem a mesma coisa. Então existem fundamentos na área dos negócios que não mudam, e qualidade, foco no cliente é um deles. Gente, vocês que eu gosto muito de todo tipo de literatura, mas vocês que vivem só lendo livros em inglês, assistindo palestras sofisticadas, vocês têm que observar um exemplo como esse, tá? Porque, primeiro, muitos não contam a real, muitos não fazem um papo de bastidores como esse, né? Porque o sucesso, às vezes, vai fazendo com que as pessoas indiquem que não foi fácil, como se fosse um dom, e não é trabalho, Muito tentativa trabalho. e erro. Você falou a palavra teste várias vezes, eu adoro. Vamos testar. Teve uma ideia, testa, não descarta a ideia, né? E testar para você é Todo comum. dia tem obstáculo para a gente pular. Empreender não é fácil, não. Não é fácil. É bom. Assim, eu aconselho a todo mundo empreender. E eu falo, pensa que vai ser fácil? Vai não. Mas o empreender dá a oportunidade de você ter uma vida melhor. Dá uma, sim, E dá uma vida digna, entendeu? Transforma. Faz você levar palavras, entendeu? Faz as pessoas acreditar em você, aquele funcionário que lhe admira, entendeu? Então, empreender é muito gratificante. É difícil. É difícil. No Brasil é tão... Tem hora que a gente tem vontade de chutar o balde. Tem hora que o problema é tão grande que eu digo, hoje eu vou chutar o balde. Eu não tenho coragem. Deixa o balde aqui, né? Deixa o balde aqui, eu não tenho coragem. Deixa não. meus picolés aqui, né? Joselma, você que aposta em personagens de filmes, de grandes estúdios de cinema, empreender é uma aventura. E por definição, aventura. E a gente gosta dos filmes de aventura porque a gente só sabe como é que começa, mas não sabe como termina. Se soubesse, não tinha graça. E empreender, principalmente no Brasil, ele é uma aventura. Mas com planejamento, né? Com o pé no chão. Com o pé no chão, com atitudes pensadas, com uma boa visão de negócios, você vai começando a diminuir as tremendas margens de erro que esse negócio tem. Cara, você é um cara que é referência no esporte brasileiro, né? É um ícone olímpico, tá certo? E eu queria que você nos falasse, né, em que momento da sua trajetória surgiu a noção, a ideia ou a ambição de se tornar um atleta de tão alto desempenho?
Comecei no esporte muito cedo, com 9, 10 anos de idade, lá em Ituverava, que é a minha cidade de natal. Estou em Itu hoje, mas Ituverava é a minha cidade de natal. Foi onde eu comecei a fazer a prática esportiva. E naquela época eu misturei vários esportes ao mesmo tempo, e é engraçado, né? Quando você é jovem, você tem aquela pluralidade de atividade física que acaba ajudando depois na sua coordenação e na construção do teu esporte futuro. Então, o alto rendimento ele veio muito depois disso, né? Que eu não sabia muito bem como é que ia ser na minha vida fazer vários esportes ali em Ituverava e como que eu ia chegar numa Olimpíada, por exemplo. Eu queria ir para umas Olimpíadas. Com 9, 10 anos de idade, eu queria ir para a Olimpíada, mas como todo jovem, né? Então, você vê hoje nas Olimpíadas, a gente terminando aqui os Jogos de Tóquio, tem muitos jovens que querem ir para as Olimpíadas. E no meu caso, não foi diferente. Só que a construção ali, a jornada, ela é muito particular para cada pessoa. E acho que, respondendo a tua pergunta ali, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu senti que eu tinha jeito para coisa. E quando eu senti que eu tinha jeito para coisa, aí começou a avançar de uma maneira diferente. E aí eu consegui chegar nos objetivos que eu queria. Então, eu saí de Ituverava, fui para São Carlos, fui até São Paulo, sempre procurando uma evolução, sempre procurando algo mais para poder chegar mesmo na alta performance, né? Para fazer algo que fosse diferenciado. Porque quando você vai para as Olimpíadas, se você for na média, você não vai. No empresariado também, se você for um bom gestor, na média, um bom gestor, você não vai para lugar nenhum. Você tem que ser melhor do que a média. Você tem que fazer um trabalho com mais consistência, com mais excelência para que você possa ter o seu resultado, né? E aí que é o pulo do gato para a performance de qualquer pessoa. Maravilha, o ambiente realmente é tudo, o esporte, e aí se confunde com o mundo dos negócios. Bom, na vida em geral, das pessoas olharem para o palco dos outros, né, e se compararem, e elas não sabem exatamente como foram os bastidores, né? Então, o teu palco para as pessoas em geral sempre foi as chegadas bem ranqueadas, as medalhas, as vitórias, né? Mas aí conta pra gente como foi o teu bastidor, tá? Para chegar aqui, onde você chegou. Isso é muito legal, Fred. O ponto da comparação, quando você compara com as outras pessoas, né? Você falou um pouco de bastidores, você está falando de como a gente não vê o que o outro fez para ter o resultado, ele é muito curioso, porque eu venho de um esporte onde a comparação ela acontecia em tempo real. Faço um tempo, comparo com outra pessoa, comparo comigo mesmo e vou fazendo essa evolução. Então, a comparação ela está no dia a dia do atleta, ela está no dia a dia das equipes, né? E normalmente você está em confronto com outro alguém ali. No nosso dia a dia, na nossa vida, a comparação ela só é boa se ela for virtuosa. Se ela for viciosa, ela não funciona para a gente. O que isso quer dizer? Que quando você compara com uma outra pessoa que fez algo, teve um êxito em alguma coisa, teve um sucesso em algum lugar, e você vê os aprendizados que foram gerados ali, e você utiliza isso para a sua vida, você está no caminho certo. Agora, se você olha com inveja, com rancor, e aquilo te dá até assim, um sentimento ruim, aí a gente já está indo para o vício, e aquilo não vai te levar para lugar nenhum. E esse é o grande erro que as pessoas cometem. Eles acabam se comparando aos outros, não tem nada errado em você se comparar, mas você tem que se comparar com o olhar correto, da forma correta, e sempre gerando um aprendizado. A metodologia Gustavo Borges, ela é uma empresa que tem a educação e a água na sua essência. Lá atrás, quando eu fiz a transição do esporte para o empreendedorismo, eu queria fazer alguma coisa que tivesse relação com a água, alguma coisa. Eu não sabia muito bem o que era, mas ao longo dos anos, quando eu comecei a pisar em academias, quando eu comecei a vivenciar um pouco a questão da educação, da água, eu fiz uma conexão. E eu consegui trazer o empreendedorismo para dentro da água. E hoje a gente transforma a vida das pessoas, a gente transforma a vida de alunos, de clientes, de pessoas que são apaixonadas pela água, tanto com o esporte em termos de saúde, quanto em termos de educação. E a gente faz isso através de um negócio, de um business, de uma empresa que trabalha com um gestor, que dá soluções para esses gestores poderem exercitarem a sua gestão aquática dentro dos seus negócios. A gente trabalha com os profissionais de educação física, com os professores, que é o nosso fio condutor da gestão do negócio com o aluno que vai fazer o seu aprendizado. E a gente cuida desses alunos para que eles aprendam a nadar, para que eles aprendam e vivenciem os comportamentos humanos dentro da piscina, porque a natação, o esporte me trouxe tantos valores, mas tantos valores que tudo que a gente faz hoje,
os valores estão inseridos no nosso método de trabalho, no nosso método de aprendizado. E realmente, assim, foi um sonho que se transformou em realidade nesse negócio, e é muito apaixonante, porque você cuida de gente, você cuida de criança, você cuida de jovem, de adulto, você cuida de saúde. E é uma forma de você trabalhar os valores da nossa sociedade, né, e a gente viver mais e viver melhor, porque é isso que a gente quer no final da linha. Quando a gente fala, você fala de alinhamento estratégico, a gente passou por alguns deles, né? Aí a gente vai para o diferencial do nosso negócio, para os benefícios que eles causam, que transformam a vida das pessoas, né? As competências que a gente tem e o foco no nosso cliente, né? Que é essencial. Quando você fala de negócio, você fala de empresa, a gente está aqui para servir alguém, né? E se a gente não está servindo alguém, acabou. E uma coisa que é importante, uma coisa que é muito importante, é que nós somos pessoas de resultados. Às vezes a gente esquece disso. E quando a gente esquece que a gente é pessoa, nós somos forjados para dar resultado para alguém, para alguma pessoa, ou para alguma organização, ou para alguma comunidade, ou para a nossa família, quando a gente esquece disso, a gente anda para trás. Então, a gente precisa entender que nós somos pessoas de resultados. Seja para a dedicação dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, colegas, seja lá onde for. No caso da empresa, para as nossas empresas, para os nossos clientes, para as pessoas que a gente serve, para as pessoas que a gente se entrega todo santo dia ali para trazer uma solução, para trazer um benefício, para trazer uma transformação para a vida dessas pessoas. Porque no final do dia eles estão lá esperando alguma coisa, né? Você quer uma empresa que, se caso ela acabe, o pessoal faz um panelaço porque você acabou. Perfeito, Eles fazem, reabra as portas, pelo amor de Deus, porque nós queremos o seu serviço, queremos o seu produto. E é por isso que a gente está aqui. E quando o empresário, o empreendedor, ele tem essa visão, ele tem isso na alma, no coração, cara, para dar errado é muito difícil, viu? É muito difícil. Olha aí, mesmo. olha que legal. Quando dá errado, é o drama de todo mundo que está começando, ou de que está no mundo dos negócios sofrendo as turbulências. Então você fala assim, ó, existem uns fundamentos que, se a gente cumprir, como essa atenção extrema ao cliente, o foco nos resultados, está embasado numa missão, numa visão de transformar, ter uma empresa que, se por acaso ela deixa de existir, vai haver uma manifestação pública e tudo, cara, manifestação, panelaço. Sintetiza o que tu acabou de colocar agora, essa conexão de propósitos do Gustavo com o mundo dos negócios. Cara, o meu propósito é plantar uma semente do sonho impossível nas pessoas, que eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho com desenvolvimento profissional. Então, quando eu penso na minha jornada, no meu caminho, no que eu quero transformar, eu quero que as pessoas atinjam o seu potencial. Então, eu acordo todos os dias para fazer isso, seja ele com a turma da minha empresa, porque eu lidero uma equipe dentro dos meus negócios, então eu tenho uma transformação ali dentro, seja ela nos meus grupos de mentorias, seja ela nos canais de redes sociais, que eu faço isso. Se você entrar nos meus canais, você vai ver muita coisa relacionada ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento profissional, porque eu vivo isso no meu dia a dia. E eu sei o impacto que isso tem na vida das pessoas. Eu já fui impactado por muitas pessoas nesse sentido, então se eu plantar uma semente do sonho impossível nas pessoas ali, e por que impossível? Porque impossível é só um pouquinho mais difícil, né? Não tem uma regra. O Michael Phelps foi lá, nunca ninguém tinha ganhado 8 medalhas de ouro olímpico. Ele foi e fez. Se ele fosse se basear por alguém que já tivesse feito e fazer aquilo que já foi feito antes, ele teria 7, não teria 8. E ele foi lá e pegou 8. Ele reescreveu a história. E quando você reescreve a história, a sua própria história, na sua melhor versão, na sua melhor performance, aí sim, a gente está no caminho certo. O Gustavo é aquele cara que marcou muito as expectativas que nós tínhamos, sempre muito bem atendidas, de performance, de exemplo com relação ao esporte. Mas a natação é um esporte que se pratica olhando para o fundo de uma piscina, né? Enquanto todo mundo se queixa do seu esporte, todo mundo se queixa do seu negócio, cada negócio e cada esporte tem as suas características particulares e de dificuldade, não é isso? O que é que renovou o teu espírito competidor a cada dia, Gustavo? Você falou, as pessoas têm que ser pessoas de resultados. Então, o teu foco sempre foi no resultado? Tinha algum outro fator que te movia diante de um treino tão exaustivo ao longo de tantos anos? Eu era apaixonado por aquilo que eu fazia. Então, o motor propulsor e a motivação para o que a gente faz é você canalizar esforço e atenção para aquilo que você quer, olhando, né, tendo a luz da expectativa e algum tipo de ambição que você tem para o seu trabalho. Então, o resultado ele é o que você colhe lá na frente.
E quando você fala de ser mais produtivo, ou de você trabalhar de alguma forma, você tem o que você produz e o progresso que você faz. Se a gente é pessoas de resultado, e para eu fazer um índice eu tenho que atingir um certo nível técnico, eu preciso ter foco no resultado para fazer as transformações que eu quero. Agora, eu preciso me motivar todos os dias, e isso tem que estar muito, muito claro nas pessoas, que muita gente fica esperando a motivação vir, né? E aí o importante é você estar equilibrado. Óbvio que é importante estar equilibrado, né? E às vezes a gente fica esperando muitas coisas externas para nos equilibrar. Isso é um grande erro. A gente fica esperando coisas externas para nos motivar, coisas externas para eu dar o meu resultado, coisas externas para que a coisa aconteça. Então, assim, eu fico louco quando eu escuto esse tipo de coisa, porque você tira de você a responsabilidade do fazer. E os atletas, eles são forjados, os empreendedores, os empresários são forjados na palavra fazer. Se você olhar, nós somos seres humanos, tão pacificados com isso, e não fazeres humanos, mas se a gente não faz, né, a gente não chega a lugar nenhum. Eu tenho 3 palavras que eu uso, que é o faça, ouse e persista. Legal. O faça tem a ver com o protagonismo, com a iniciativa, com o fazer, né? O ouse tem a ver com a ousadia, com assumir riscos, sair da zona de conforto, fazer tudo aquilo ali. E a persistência tem a ver com você fazer aquilo durante um bom tempo, porque só assim você chega no seu resultado, só assim você consegue ficar bom naquilo. E às vezes as pessoas esquecem. E quando você esquece disso, você delega o seu resultado. Então, nem só o resultado, que é o fim da linha ali que você quer, você atinge, e nem o processo, que você tem que valorizar ainda mais o processo, porque é naquele centésimo de segundo por dia, é naquele suor que você tem todos os dias, que o seu resultado acontece. E se a gente não esquecer disso e a gente trabalhar no nosso dia a dia, cara, o resultado ele vem. Aquele ambiente ali é um ambiente extremamente competitivo, né? Aquela sala de espera da entrada dos nadadores, né? Tudo remete a isso, né? Provavelmente você lidou, provavelmente não, com certeza, com níveis de estresse muito alto, né? E agora a Simone Biles trouxe à tona essa questão fundamental da preparação mental, porque até então o esporte focava muito em treino, alimentação e descanso. E ela agora acendeu para o mundo todo a ideia de que não existem máquinas olímpicas e não existem máquinas nos negócios, tá? Como é que você fazia para destilar o estresse da competição e em que termo você compara com seus estresses de empresário hoje em dia? Olha, o fato da saúde mental e o nível de estresse e pressão que a gente sofre no nosso dia a dia, ele é muito parecido para as pessoas, né, de certa forma, e muito diferente ao mesmo tempo. É muito curioso isso, porque o que aconteceu com a Simone Biles, que trouxe à luz toda essa informação, é algo que já acontece durante vários e vários anos. Depressão a gente tem já há muito tempo, pressão nos negócios, pressão nas Olimpíadas, nas medalhas, né? E como isso é muito particular, e a gente estava falando de Simone Biles, né? Obviamente isso eleva um pouco o interesse e até a divulgação do fato que aconteceu. Mas independentemente se for a Simone Biles ou se é um empresário pequeno, aí do Ceará ou de qualquer outro lugar do Brasil, a importância com a saúde mental ela é importantíssima, né? A relevância, da saúde mental tem um grau de importância gigantesco. O que a gente precisa fazer é ter o equilíbrio. Nessa busca de resultado, estou falando muito aqui que nós somos pessoas de resultados, mas nós somos pessoas de resultados e o que eu acho que escapa um pouquinho das pessoas é que as arenas da vida que estão constituídas aqui ao nosso redor, seja ela relacionada à saúde, aos nossos amigos, ao nosso bem-estar, aos hobbies que a gente faz, a nossa vida amorosa, a forma como a gente se relaciona com a nossa família, isso tudo compõe a alta performance. Tudo. Não é o seu trabalho lá na empresa só que influencia aquilo que você vai fazer ou aquilo que você vai ser quando crescer, né? Aquilo que você vai ser enquanto empresário. Você pode até ter um lucro gigantesco, você pode até ter 10 medalhas olímpicas, mas e o resto, como é que está? Então, no momento que isso tira a sua competitividade, no momento que essa pressão ela é grande demais, que vai te causar um efeito ou algum dano, aí sim você precisa cuidar. É importantíssimo que você cuide disso, né? No caso da Simone, no caso da tenista também, a japonesa, cuide da saúde mental. E como a gente faz isso? Tendo equilíbrio. E como que a gente tem equilíbrio? Entendendo que se a gente delegar a pressão para outras pessoas, ou se a gente ficar delegando e ficar tentando responder para tudo e para todos aquilo que a gente precisa fazer na nossa vida,
aí essa pressão começa a vir de fora, né? Das redes sociais, de uma pressão externa, de uma imprensa, de uma mídia, e isso acaba trazendo algo que seja prejudicial para a gente. Mas acho que o grande ponto é a pressão, ela faz parte do nosso dia a dia. Pressão financeira, pressão por relacionamentos, pressão de criar bons filhos, de ter bons negócios, de conquistar medalha olímpica, de ir para a Olimpíada, pressão de fazer o índice, pressão de fazer exercício, de perder peso. Isso faz parte do jogo, né? A forma como a gente lida com isso, e a gente tem que ter muito cuidado, porque a hora que influencia e traz problemas, como é o caso da Simone, ou problemas mentais, aí a gente precisa cuidar com carinho e a gente precisa desenvolver um método, uma forma, para que a gente restabeleça o equilíbrio. Para aí sim a gente continuar na nossa alta performance. O Gustavo, ele reagiu com uma calma e com com um controle emocional que me leva a fazer a seguinte colocação. Eu sempre digo, para quem eu palestro, para clientes, assim, que nós somos os líderes das empresas e nós somos como comandantes de um barco. Quando esse barco balança, ninguém quer olhar para a torre de comando e ver o comandante se descabelando, colocando um colete salva-vidas, porque senão é assim, ó, vou encontrar uma solução particular aqui, porque esse negócio está sem controle. Né? E você teve aquele controle absoluto lá, ficou reagindo, né? Pasmo e tudo. Porém, agora, no mundo dos negócios, lá você praticava um esporte individual que você, naquele momento, não tinha controle, era esperado. Agora você está à frente de uma empresa. E aí, mesmo que você tenha se destacado 100% no esporte individual, eu pergunto para o Gustavo, e como é o Gustavo líder? Líder da equipe, tá? A liderança para ti, como é que funciona? Olha, a questão da liderança, ela é muito interessante, né? Porque a gente lida com pessoas, e você deu o exemplo aí do capitão do barco, que realmente faz a diferença no comando, né, daquele trabalho. O empreendedor, ele tá em movimento contínuo, né? E o atleta também. E acho que a grande diferença das lideranças hoje, e para aqueles que querem chegar mais longe, eles precisam entender, e eu procuro fazer isso, né? Eu coloco na minha agenda, refletir sobre os aprendizados. Esse talvez seja uma das grandes lições de lideranças que eu acredito. Porque a gente gasta, como a gente está sempre em movimento e os líderes estão sempre executando, são bons executores, né? Tocando seus times, tocando seus negócios e vendo tudo como a coisa precisa acontecer. E o momento da reflexão, e o momento do aprendizado, aquele aprendizado que foi gerado, né? Como é que é isso, né? Com que agilidade que a gente consegue implementar, refletir e seguir adiante? Porque o custo da experiência dos cabelos brancos, eu não tenho cabelo branco, eu tenho pouco, tá? Mas eu tenho quase 50 anos. Oi? Estou vendo aí. Já eu estou querendo comprar uma câmera dessa de notebook que tira os cabelos brancos, mas não encontrei ainda. Então. Mas aí tem alguns autores, né? Eu gosto muito do John Maxwell, quando ele fala que a falta de experiência ela custa cara. Cara, ele é um cara da liderança. É o cara da liderança. Então, e a experiência também custa caro, né? Por que custa caro? Porque você está lá ralando, você está vivenciando. E se você não está aprendendo, se você não está tirando nenhum tipo de proveito ali, você dançou. Então, como é que você está suportando isso? Como é que você está fazendo isso no dia a dia? E liderar é relacionar com pessoas, é desenvolver o time, é aprender, é ter responsabilidade, é você transformar o seu negócio, né? E bons líderes têm essa capacidade, né? Você construir. Você pega os líderes de treinadores, né, na história, pega o Popovich, né, que pouca gente conhece aqui no Brasil, mas é o treinador do San Antonio Spurs. Você pega treinadores que são fantásticos, os caras eles sabem que o time chega mais longe se o time trabalhar junto. Qual é o maior traço do líder, Gustavo Borges? Tá? Você falou a respeito de trazer o time, você é o cara da inspiração, que perfil de líder é o Gustavo? Olha, sem dúvida nenhuma, a questão da energia e você inspirar, ele está no meu DNA. Ele tá assim, no meu dia a dia, porque tá quando claro você... Isso. Oi? Está muito claro isso aí no nosso papo. Porque se você não tem essa transformação dentro do seu time, né? Igual você falou, o barco está afundando. E se você não tem... Cara, um dos maiores exercícios, pensando aqui, né, em termos de pandemia, do que aconteceu,
Imagina o esforço que é você reduzir seu time, você ter impacto no seu trabalho, nas suas academias fechadas, e você ter que liderar o time independentemente disso, de pandemia, de lucratividade e tudo mais. E não é assim que está tudo ruim, mas está tudo bom. Nada disso, porque o líder ele tem que inspirar, e às vezes você vai inspirar com uma base, né? Você vai inspirar com um racional, com uma lógica. Né? Você não vai deixar, você vai trazer firmeza. Isso também eleva o espírito das pessoas. Está tudo ruim, mas estamos aqui para trabalhar. Não vou abandonar o barco, não vou pular, o barco está afundando aqui, mas vamos junto. E acho que isso, essa relação com as pessoas, principalmente com os seus liderados diretos, né, que a grande influência... O líder ele precisa entender que o problema do liderado é problema dele. Né? Isso é básico na liderança. Autonomia. E a gente esquece um pouco, às vezes, disso. Então, essa questão da inspiração ela é importante. A forma, uma coisa que eu acho que é muito importante na liderança, Fred, que faz a diferença, é a forma como você conversa com as pessoas. Né? E aí estamos falando de feedback, de análise de performance e esse tipo de coisa. A gente precisa ajudar a nossa turma a crescer. E a gente não vai ajudar se a gente falar que está tudo bem o tempo todo. Quando eu falo a respeito disso, você falou dos 6 meses parados, mas a Smart Fit, por ter embarcado em tecnologia, também saiu acelerando, né? Porque entregou, não parou de trabalhar, não parou a entrega, porque entregar é muito importante. Gustavo, olha que coisa interessante, você poderia ter um negócio que fosse fincado muito mais nos aspectos da marca. Né? Eu cheguei na minha academia um dia e falei, aqui, e lá tem, no Rio Mar, uma academia com a tua metodologia. Para mim gerou valor. Então, o teu negócio poderia ser muito amparado no marketing e na diferenciação da tua assinatura. Mas eu estou vendo que a empresa, a companhia, tem assim, um visionário o tempo todo preocupado em entregar mais para o negócio. No meu entendimento, existem 4 fundamentos que são importantes para o empresário. A visão empresarial, a qualidade das decisões, a liderança, que é a implementação de decisões bem tomadas, e a gestão. Eu tenho uma característica, Fred, que é o seguinte, eu dou muita liberdade para os meus líderes, né? Então, nas academias, eu estou muito mais na questão estratégica, meus sócios que tocam, então eu tenho uma posição ali, como se fosse um conselho dos sócios, que a gente troca as ideias, né? Partilhamos o lucro e também as dívidas, que no momento a gente foi muito impactado pela pandemia. Já na metodologia, eu já tive todos os modelos ali, eu já tive gerente, já tive CEO, já tive líder, e hoje eu tive, há 2 anos atrás, o meu, que seria um CEO do nosso negócio, ele arrumou uma outra função, outro trabalho, né, fora da nossa organização, e eu não contratei outro. Eu falei, vou testar 100, né? Foi a primeira vez que eu não tinha um nível gerencial que respondesse a mim, e eu praticamente foi uma promoção dos meus 4 líderes, que eu tenho, a nossa estrutura, ela tinha um gestor que respondia a mim, né, que está ali junto com os sócios, mas eu estou muito mais na operação que meus outros sócios. Eu tenho um líder de produto que cuida da parte pedagógica e na parte de tecnologia, como se fosse um PO, né, nesse caso. Tem uma pessoa na área de atendimento, um CS, atendimento ao cliente, que cuida de toda a carteira dos nossos clientes. Eu tenho uma pessoa de marketing e vendas, juntei as 2 áreas, que essa é uma grande luta, né? Vendas e marketing, você quer parar de dar briga, junta as 2 áreas e põe um líder só para comandar as 2. Aí você resolve. Aí praticamente resolveu, senão é uma briga interminável. É um querendo lead, outro querendo outra coisa, e vai uma culpa. Cara, quer saber? Agora você é o cara dos 2. Resolveu o problema, nunca mais tive reclamação. Agora só tem cobrança. Eu chamo isso de colocar os gatos para dentro do saco, entendeu? Aí depois você decide como é que fica a situação. Muito bom. Gustavo, qual é a sua analogia, sua análise, perdão, com relação à performance do Brasil, que conseguiu um recorde de medalhas em Tóquio, né? A ideia é para onde está indo o esporte brasileiro, e aí você pode nos presentear ao final com a sua visão de futuro para o nosso país. O esporte, os indicadores do esporte nacional, eles são medalhas olímpicas, né? Então, quando você tem somente esse indicador que reflete na população se está bom o esporte ou não, eu acho que é um erro.
Porque a medalha olímpica, ela tem uma visão, ela é uma fotografia, ela não mostra o filme do que está acontecendo. Para você ter uma ideia, os investimentos no esporte até 2016, que nós fomos sede da Olimpíada, ela foi gigantesco, né? E diferentemente do que a gente encontra hoje, com os problemas financeiros que o país se encontra. Então, o modelo, ele mudou. E nesses 5 anos, a gente teve mais medalhas do que a gente teve em 2016, teve muito mais investimento. Então, se você pega a Olimpíada de Londres, foi a mesma coisa. Então, normalmente, o fluxo de investimento para fazer a coisa acontecer na Olimpíada do país, ele dá resultado em Olimpíadas futuras. Então, a gente vai ter isso, a gente vai continuar vendo isso, né? Ou até essa geração que está hoje aqui envelhecer. Isso a gente está garantido. Acho que Paris a gente ainda vai ter uma Olimpíada muito boa. Agora, visão de país e visão de esportes, a gente não é um país que valoriza a prática esportiva. A gente não é. E não é de hoje, não. Estou falando de sempre. O Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo, né? E isso foi construído ao longo dos anos. O brasileiro ele não gosta de fazer atividade física. Por mais que a gente vá em Fortaleza, tem a praia, está todo mundo lá fazendo exercício. Você vai no Rio de Janeiro, tem um futebol, tem aquela coisa toda. Rio de Janeiro é a capital mais sedentária do Brasil. E quando você vê isso, você vê que realmente a gente está fazendo alguma coisa errada nesse sentido. E acho que a grande solução, a grande visão que poderia ter dentro desse âmbito, né, esportivo, que se a gente for falar dos benefícios aqui, a gente não tem tempo, né? Daqui a 5 minutos eu tenho até outra reunião aqui, mas sintetizando, se você reforçar a prática da atividade física nas escolas, isso ser realmente levado a sério, como é a matemática, português, como é qualquer uma outra disciplina, a gente cria uma possibilidade de uma população mais saudável, que é incrível, é tomar menos remédio, é viver mais, é viver melhor, é ter saúde física e mental, tudo isso o esporte ele traz, né? Com a produção de hormônios adequados para o corpo e assim por diante. Então, eu tenho essa expectativa. A minha voz nesse sentido é sempre focado em prática esportiva, que ela cura, a gente sabe que ela cura. E é isso que tem que acontecer. De repente, até projetos de lei. O esporte é uma questão de política nacional, né? E deveria ser tratado como tal, né? Ele é uma política nacional, é uma política de dentro de casa também, né? Então, assim, eu não posso obrigar ninguém a fazer atividade física. Seria legal um projeto de lei que obrigasse. Se você não fizer, você vai preso. Opa, como preso? Não, vai preso num clube, vai preso numa academia, vai preso no hotel 3 estrelas e meia. Não é hotel 5 estrelas, não. É 3,5 o hotel, mas você vai ficar preso. Boa. E aí, para quem lê livros sobre hábitos, 66 dias você cria o hábito. Fica 66 dias úteis, tá? E aí depois você sai. Então você imagina o benefício que vai dar para a população.